Giro Conte. Entrevista. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a superintendente do IBGE de Mato Grosso, a Milane Chaves da Silva. Milane, prazer enorme te receber aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite. IBGE soltou o resultado, assim, todo mundo ficou olhando para o resultado, dali a pouco começam os problemas. Não, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui está errado, tá? Primeiro eu queria que você falasse da dificuldade que foi fazer esse censo. Sim, foi um censo com grandes desafios, né? Foi um censo que ele se prolongou aí por 10 meses. A previsão era que esse censo ele iniciou no dia 1º de agosto e que finalizasse, como toda operação censitária, em torno de 3 meses de coleta. Então, a previsão era que terminasse em outubro, final de novembro, mais tardar, com algumas revisões em campo. Mas por toda a ordem de problemas, né, especialmente em Mato Grosso, pela falta de mão de obra, isso foi uma questão no Brasil, mas em Mato Grosso isso é muito mais evidente, tanto por conta que Mato Grosso é um estado que tem uma baixa taxa de desocupação, exemplo de Santa Catarina, que a nossa taxa de desocupação é 4,5%. Isso significa o quê? Que o nosso mercado de trabalho é aquecido e que em Mato Grosso as oportunidades de trabalho, de emprego, competem pelo trabalhador. Então, isso foi um agravante, tanto que, ao final, isso fez com que o IBGE como um todo tivesse que estender a operação. E em Mato Grosso também, ao final, nós importamos mão de obra. Isso é importante destacar, porque o IBGE, conforme todos sabemos, é um órgão de estatística com reconhecimento internacional. Todas as metodologias aplicadas nesse censo, elas são validadas pela Organização das Nações Unidas. E todos os problemas, eles foram enfrentados de uma maneira muito clara e transparente e foram resolvidos em tempo real. Tanto que, no que se refere à questão da mão de obra, como eu disse, nós importamos mão de obra de Goiás, de Minas Gerais e até de Santa Catarina e conseguimos entregar esse censo com a qualidade esperada, desejada, um censo totalmente tecnológico, com todas as coordenadas dos domicílios visitados em Mato Grosso. Milane, uma das coisas que eu estou vendo a chiadeira aí são dos prefeitos, né? Porque nos últimos 11 anos, né, que é a diferença entre o resultado de um censo e de outro, não devia ser de 5 em 5, né, mas o Brasil não quer cuidar dessas coisas, então dá nisso, né? 11 anos depois... Essa é uma lição a ser aprendida que eu acho que os gestores já entenderam. Tem que começar a entender isso, o censo ele é importante, né? Quando ele foi criado, aliás, fez aniversário esses dias, a criação do Instituto de Pesquisa, né? 37 anos. Então, assim, ele foi criado, era feito de 5 em 5 anos. O ano 0 e o ano 5 tinha dado estatístico, quando a gente não tinha recurso, tinha dificuldade de fazer. Hoje tem facilidade, o país parece que odeia pesquisa, odeia dado, é um negócio terrível isso, né? E muitos prefeitos estão reclamando, por quê? Houve muita alteração na questão do número de pessoas, número de habitantes e domicílios nos municípios. Como está ligado direto ao fundo de participação, né? Alguns municípios perderam renda, outros não estão ganhando o que eles achavam que ia ganhar. Um exemplo, a gente falou agora com a Ionara, que estava em Campo Verde teve um aumento de 500 pessoas. O prefeito está desesperado lá, porque ele acha que aumentou mais, né? Existe possibilidade de ter que refazer alguns municípios, porque eu sei também que teve outra dificuldade, né? Algumas pessoas, principalmente de poder aquisitivo alto, não quiseram responder censo. Mas dentro da metodologia tem uma compensação lá. Como que você entende esse processo? Sim, primeiro é importante, por isso que eu comecei ressaltando a qualidade dos dados, e nós temos a perfeita tranquilidade e consciência de que fizemos o trabalho com a maior qualidade possível, inclusive no que se refere aos prefeitos. O IBGE ele realiza as reuniões de encerramento, reuniões de acompanhamento. Essas reuniões foram realizadas em todos os municípios de Mato Grosso, com vistas a demonstrar a cobertura, né? Então, assim, o IBGE vai no domicílio e lá ele faz essa entrevista com os moradores, encontrando esses moradores, às vezes indo 10, 15 vezes nesse domicílio, e tiveram aqueles que, mesmo assim, não responderam. Essa questão do fundo de participação dos municípios, o IBGE ele acaba sofrendo as consequências de um fato que não é... A nossa missão é fazer a pesquisa, é demonstrar a realidade. Tanto que
E o censo, ele faz uma foto do dia 31/7 para o dia 1º/8, e essa é a população naquela data de referência, né? Então, assim, mesmo assim, se nós formos olhar, e daí também essa questão, né, de fundo de participação dos municípios. Dos 141 municípios de Mato Grosso, 90 aumentaram a sua população e 51 diminuíram quando comparamos censo 2010 com 22. Isso é importante. Ficamos 12 anos sem um censo. Aí, se você falou a questão dos 5 anos. Por lei, os censos, por lei, eles devem ser realizados sempre em ano zero, 2010 e 2020, com uma contagem no meio. Por isso que são 5 em 5 anos. Então, e aí a questão acho que do cidadão brasileiro, dos gestores agora, perceberem. Então, foram 12 anos. Então, era para ser realizada uma contagem em 2015, não foi realizada por falta de recursos. Em 2020, era para ser realizado, mas nós tivemos a pandemia e ele foi adiado para 21. Já em 21, foi uma questão de resíduos da pandemia, mas não foi bem isso. Foi a questão do recurso, tanto que esse censo de 2022, como é sabido por todos, só aconteceu por uma determinação judicial. E aí, por isso, com isso, fomos a campo com recursos que eles foram necessários, eles deveriam ter sido mais robustos. E o que se sacrificou quando você tem pouco recurso? Justamente a divulgação. E aí, por isso que nós tivemos as dificuldades. E toda a questão política, fake news, tudo isso que nós atravessamos, fez com que tivéssemos essas dificuldades. Mas, repito, todas essas dificuldades foram enfrentadas de uma forma transparente pelo IBGE, para toda a sociedade. E, por fim, neste ano, a partir de janeiro, houve um aporte de 300 milhões do Ministério do Planejamento, onde foram feitas várias revisões garantindo essa qualidade, e que Mato Grosso também foi feita uma solicitação adicional para essas revisões. E finalizando, só falando de Campo Verde, né? Eu estou ciente, sabendo. Campo Verde é um dos municípios que crescem, ele cresce, a exemplo de Primavera, Rondonópolis. E a população de 2010 para 2022 houve um aumento de 6.352 pessoas, um aumento de 57% e uma taxa de crescimento de 2,98%. É um município que cresce e ele está aí na esteira desse crescimento, mas talvez não tanto quanto o desejado. Mas e aí acho que quando se coloca esse número de aumento de 400, está se comparando estimativa com censo. São metodologias diferentes e se compara censo com censo. E tem uma outra questão também que a gente chama de sensação. Municípios que ficam em área de transição, a população rural é muito baixa, e a população da cidade, a população que transita na cidade é alta. Então ela causa sensações diferentes. Então muitas vezes alguns municípios falam, mas aqui é só dar uma olhada. Só que são pessoas transitórias que vêm de outro lugar para trabalhar e vão embora depois, né? E hoje, com essa facilidade, nós temos muito isso. Nós temos uma questão que antes não fazia essa identificação com tanta facilidade. Hoje faz, que é o cara que mora dá um exemplo aqui, mora em Poconé, mora em Livramento, Santo Antônio e trabalha em Cuiabá, né? Então as cidades ela tem um esvaziamento durante um período, ela aumenta, mas o IBGE ele calcula residência e postos de trabalho, são duas coisas diferentes na metodologia, né? E isso causa uma confusão na cabeça das pessoas enorme, né? Inclusive em Sinop, eu estive em Sinop fazendo a reunião. O Sinop é um dos municípios que mais cresce no país, né? Ele está destacado lá entre os municípios acima de 100 mil. Sinop figura lá em cima. Um aumento de mais de 100% no número de domicílios, mais aumento de 70% da população. E fazendo a reunião, houve justamente essa questão, essa pergunta. Não, mas a gente vê aqui de dia uma movimentação. É todo aquele entorno, Matupá, Guarantã, tudo ali circulando. Cláudia, Vera, Carmes. Sim, mas é uma cidade que teve um crescimento expressivo. Nós estamos falando com Milane Chaves da Silva, superintendente do IBGE em Mato Grosso. Agora 7h31, está sintonizado aqui no seu jornal Giro Conte. Nós estamos entrevistando hoje Milane Chaves da Silva, superintendente do IBGE em Mato Grosso. E está aqui na bancada também o nosso embaixador do Alto Paraguai, que hoje resolveu enfrentar de peito aberto os russos, Vivaldo Lopes. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, João. Bom dia, minha amiga querida Milane. Bom dia, República, time Conte de todo Mato Grosso. E bom dia, República Forte, independente da minha querida Alto Paraguai.
Eu preciso explicar que normalmente eu não venho quarta-feira aqui. Sim. Mas ultimamente os hackers russos estão boicotando até a mesa operadora aqui da Rádio Conte, atrapalhando a minha entrada pela internet lá da minha casa. Aí eu resolvi vir aqui para enfrentar os russos, como nós do Alto Paraguai mandamos apoio à Ucrânia. É o desespero do Putin. Eu acho que é. Mas as nossas armas são mais poderosas que a dele, professor Vivaldo. Porque são mentais, né? São mentais. Laurindo Neto, você ia fazer uma pergunta? Sim, né? superintendente. A gente está vendo uma discussão muito grande sobre a quantificação dos censos, né? E aí estão deixando de lado um pouco sobre a qualidade desses números que há por trás de tudo isso, né? Uma coisa é você quantificar, outra coisa é você medir a qualidade disso. E a qualidade desses números a gente pode traduzir em políticas públicas, por exemplo. A função de um censo ela vai muito além de dizer quantas pessoas tem no município, né? Mas também de estratificar, por exemplo, o que pensam essas pessoas, perfil de consumo, perfil social. Enfim, a minha pergunta para a senhora é o seguinte: existe a procura desses órgãos que podem definir políticas públicas por essa estratificação na hora de repente, definir realmente uma política pública para a saúde, para a habitação, né? Como é que é a procura? Existe essa interação desses órgãos que podem definir? Sim, existe, não talvez na necessidade ou na quantidade que o IBGE desejasse e que talvez seja necessário. O que nós observamos que municípios mais organizados, com secretarias de desenvolvimento econômico, com secretarias de planejamento, o próprio governo do estado, sempre nos procuram para capacitações para que possam extrair os dados do IBGE. E é importante essa sua pergunta, porque nós estamos aqui nesse primeiro momento falando da população, que remete ao Fundo de Participação dos Municípios. Eu contextualizei a qualidade, contextualizei a nossa entrega, o nosso produto, mas estamos nesse primeiro momento de entrega de resultados de população e domicílios para atender aí os municípios à necessidade ou o cálculo imediato do Fundo de Participação dos Municípios e o índice de participação dos municípios. Mas vai muito mais além. Eu sempre falo que nós precisamos elevar o nível da conversa de um censo demográfico. E é nesse sentido. Tanto que tem até um pequeno texto, um pequeno artigo que eu fiz agora aí sobre o censo. Entregamos o resultado nessa qualidade e cabe agora aos municípios que ganharam e aqueles que perderam analisar os dados, verificar e identificar as causas, porque conforme falávamos, a dinâmica econômica converge com a dinâmica populacional. As pessoas buscam oportunidades de trabalho, de crescimento, de geração de renda, para depois passar para aquela fase de um planejamento financeiro. Mas então, objetivamente, existe sim, e acredito que após agora os 12 anos, os gestores públicos municipais perceberam sim a importância de não ter um intervalo tão grande de um censo. E esse censo é a primeira divulgação agora. Teremos dados de saúde, de educação, de renda média, que já é perceptível ver a renda média de alguns municípios, tais como Alta Floresta, Sinop, própria Cuiabá. Isso tudo são dados que os gestores precisarão identificar. E outro dado muito interessante, quando eu disse de coordenadas, GPS, todos os domicílios, é um dado talvez básico, mas todos os domicílios, isso é muito importante para prefeituras, todos os domicílios foram georreferenciados. Eu estive conversando com alguns prefeitos, alguns já têm esse produto para as políticas de saúde, outros não. O IBGE vai disponibilizar cadastro imobiliário, defesa civil. Essa é a nossa intenção, que cada vez mais gestores públicos nos procurem para a elaboração das políticas públicas para a década, não são para os próximos anos. No fator comparativo, porque a gente vê nas notícias do Estado e também nacional, né? O Centro-Oeste ele teve um crescimento nessa década bem diferenciado da média brasileira. E dentro do Centro-Oeste, o crescimento do Mato Grosso se destaca em relação a isso, né? Lógico que aqui a gente é quase uma resposta óbvia, o agronegócio foi uma das coisas que impulsionou isso. A minha pergunta, fazendo esse mesmo elemento comparativo, esse núcleo do agronegócio, enquanto mola propulsora da economia, ela se estende ao Estado, melhorando a condição de moradia, melhoria de renda, esses fatores também teve um crescimento? Sim, Mato Grosso ele foi o terceiro estado com maior taxa de crescimento da população, da ordem de 20%, Brasil foi 6,5%.
Mato Grosso só está atrás de Roraima, e Roraima Sim. nós sabemos que é a questão das Migração da Venezuela. É. Segundo, Santa Catarina, que é um estado com indústria que atrai, Sim. e Mato Grosso, e ambos os estados, Santa Catarina e Mato Grosso, têm baixas taxas de desocupação, então tem Sim. emprego. Mato Grosso também cresce o número de domicílios em torno de 43%. É um dado interessante. Ó. Em 2010, nós tínhamos pouco mais de 1 milhão de domicílios. Sim. Em 2022, 1.565.000 domicílios que nós somos, em todos eles, um aumento de 43%. Isso demonstra aí que houve construção civil, Sim. que houve questão imobiliária. E respondendo à questão do agro, ele sim, já era esperado esse crescimento de Mato Grosso, mas observamos, e aí meu professor Vivaldo foi meu professor, enquanto economista, nós já observamos uma verticalização em alguns municípios e falando economês, né? Olhando a matriz insumo-produto. Já observamos aqueles encadeamentos para trás e para frente, já com verticalização, com agroindústria, com etanol. E a indústria é interessante porque ela gera empregos mais organizados. Então, Sim. a gente já percebe essa malha de crescimento, não só na atividade agrícola, mas no comércio, no serviço e na indústria. E finalizando, é importante dizer também a capital. A nossa Sim. capital cresce. A capital Cuiabá, em números absolutos, é uma das que mais cresce no país. E ela está no patamar de crescimento, a quarta capital que cresce. Sim. Capitais tais como Salvador, Fortaleza, Natal, Rio de Janeiro, perderam população. A nossa capital é a que mais cresce no centro-oeste e é interessante também fazer algumas comparações. Ela cresce, a exemplo de Uberlândia e Joinville, cidades Sim. acima de 100 mil. Joinville é uma cidade com uma indústria pujante. Então, nas primeiras avaliações, sim, o agronegócio impulsiona, mas traz junto também outros municípios. E é importante, é especial que a capital também, que está o polo de serviços, hotelaria, evento, que é onde as pessoas chegam, Cuiabá e Várzea Grande, na mesma Sim. proporção. Então, esse crescimento cabe agora ao nosso Estado aproveitar esse momento para que possa ocorrer, então, aí a diminuição das desigualdades nos municípios, visto que alguns não cresceram, né? Olha, João, o que a gente nota olhando os Sim. números, e ainda é cedo, né, Milano, porque é um oceano de dados, né, e aí o IBGE deve divulgar mais... Ainda é o raio-x olhando o sol, né? É verdade. Então, mas o que já é possível apurar, o que a gente percebe, se a gente assim, olhar só no plano econômico e Sim. movimentação demográfica, Mato Grosso é o que dá a maior resposta mesmo, porque quando a gente olha quem cresceu acima de Mato Grosso é Roraima, por conta da migração externa, Sim. e Santa Catarina, que tem uma migração muito turística, muita gente está indo, quer dizer, uma migração de gente rica, que está indo para Camboriú, para os balneários, para as praias lá. Então isso aumentou, muita gente que constituiu, e também um polo de informática. Então o Mato Grosso não, é um crescimento impulsionado pelo fator econômico mesmo. O que eu notei, Milano, olhando os dados até agora, eu vi que nós dois analisamos numa entrevista recente, numa TV, isso, é o caso de Querência, né? Querência aumentou Sim. 105%. Acho que é um dos municípios que mais cresceu no Brasil foi Querência, saiu de 13 mil para quase 27 mil habitantes. O que eu noto é o seguinte, são três coisas que atraíram essas pessoas: emprego, renda e qualidade de vida. Esses são os fatores que fizeram as migrações internas em Mato Grosso. Elas saem de cidades como da minha querida Alto Paraguai, que tinha 10 mil Sim. habitantes, e agora tem 8 mil apenas, e provavelmente foram para Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Diamantino. Então, o que as pessoas migraram para? Procurando emprego, procurando melhorar a renda da família. E por que aumentou Cuiabá? Uma das capitais que mais aumentou, Milano já disse, mais de 90 mil pessoas em 12 anos aqui Sim. em Cuiabá. Isso confirma o seguinte: quando o agropecuário vai bem, ele distribui um pouco para Cuiabá. Cuiabá ganha quando o agronegócio de Mato Grosso também cresce. E o outro fator que as pessoas procuram é qualidade de vida. Então, Cuiabá oferece qualidade de vida. Aqui tem boa plataforma de hotelaria, de serviços na área de educação, na área de saúde. Educação e saúde principalmente, né? Um chamariz muito forte. Então,
E boa parte da renda do agro, ela retorna para Cuiabá. Os filhos do agro, por exemplo, pessoas de Sorriso, de Sinop, os jovens vêm para cá estudar. Tem apartamento aqui. Tem apartamento para fazer aqui, tratamento de saúde, para estudar. Procuram as E muitos não melhores, voltam mais. procuram as Chegam aqui, melhores universidades. Então, a migração para Cuiabá é aquela migração procurando melhor qualidade de vida. Muitos chegam aqui, eu falo isso, eu cheguei a ter uma época de mais de 50% dos meus alunos, e não eram poucos, né? Eram pessoas que vinham do interior do estado. Outras cidades, de próprio Mato Grosso. Próprio Mato Grosso. E mais de 50% não voltava mais. Porque aqui terminava casando, arrumando um namorado, tá? Comia cabeça de pacu. Arrumava um emprego, né? A cidade maior, uma chácara. Terminou voltando, né? Então fica aí em destaque. Vamos falar de economia? Giro Conte. Economia. Vivaldo, nós estamos falando, os russos não deixaram de falar, mas hoje nós vamos falar sobre a questão da reforma tributária, né? A suspensão dos incentivos fiscais e a tributação no consumo, ele pode afetar o crescimento de Mato Grosso? Olha, no Aliás, o governador Mauro Mendes está por lá brigando. No primeiro momento, parece que sim, mas eu trabalho com a hipótese de que no médio prazo Mato Grosso vai ganhar com a reforma tributária. Antes de entrar no mérito especificamente da sua pergunta, veja bem, eu sou economista há 40 anos, e a Milene novinha aqui já falou, eu fui professor dela na UFMT. Há 35 anos que nós, economistas, professores, que os empresários, os governadores, os prefeitos, pedem uma reforma tributária. Então é um paradoxo, agora que aparece uma proposta concreta, real e que evolui a questão tributária no Brasil, alguns empresários e alguns governadores ficarem contra a reforma tributária. É muito contraditório. Eu sempre mantive, desde 35 anos atrás, um posicionamento favorável à reforma tributária e continuo entendendo que é preciso fazer uma reforma tributária e, na minha concepção de profissional da economia, entendo que esse projeto é bom para o Brasil, é bom para a indústria, é bom para o setor de serviço, é bom para melhorar a produtividade econômica no Brasil. Por consequência, vai melhorar para toda a sociedade. Agora, olhando especificamente para Mato Grosso, como que essa reforma afeta Mato Grosso? Ela afeta, primeiro, num conceitual. A reforma tributária agora, até então, o consumo no Brasil é tributado onde a produção, onde o produto é fabricado, né? Você recolhe sobre um carro, um caminhão, onde a fábrica, o ICMS vai a maior parte para o estado onde está a fábrica do caminhão ou do carro. Agora a reforma tributária muda o conceito e segue o que 170 países, especialmente os 50 países mais modernos do mundo, já fazem. E alguns há mais de 50 anos. O que é? Tributar onde o produto ou o serviço é consumido. Que a gente chama no destino. Então isso favorece, fica mais simples, mais fácil. Segundo, ter apenas 2 grandes tributos sobre o consumo, um federal que junta 3 impostos, IPI, COFINS e IPI, COFINS e não, PIS, COFINS e IPI. Né? PIS, COFINS e IPI. E 2 tributos, um estadual que é o ICMS e outro ISS, que é estadual. Que passa a ter que é municipal. Então passa a ter um IVA, né, estadual e um IVA federal. Como é que afeta Mato Grosso? Porque daqui para frente, hoje, cada governador pode propor alteração de alíquota de ICMS para cima ou para baixo. Sim. A reforma tributária acaba com isso. Então os governadores, os 27 governadores, daqui para frente, depois de implantada, e ela vai ser implantada em 2027, é bom a gente frisar isso, não tem mais a prerrogativa de mandar um projeto de lei, como eu já vi, mandar dia 20 de dezembro para aprovar até dia 23, mudando a alíquota do ICMS, ou para cima ou para baixo. Isso não vai poder mais, porque agora mexer na alíquota do ICMS, ele vai, do novo imposto, ele vai começar com 3 alíquotas, uma maior, que deve ficar em torno de 25%, uma metade, que é para alguns serviços, inclusive da maior parte dos produtos do agronegócio, que será de em torno de 12,5%, e uma com alíquota zero para medicamentos daqueles muito importantes na área de saúde. Então, essa prerrogativa passa a ser apenas do Congresso Nacional. Segundo,
a nova reforma, a nova legislação, veda também aos governadores darem incentivos fiscais. Então também o que tem agora vai valer até 2032. É bom que isso não assuste os empresários, as empresas. Os incentivos fiscais que já existem hoje vão valer até 2032. De 2033 em diante, deixam de ter os atuais incentivos fiscais e ninguém vai poder mais dar, para evitar a guerra fiscal. Né? E o terceiro fator, ele não permite a reforma tributária nenhum outro de cobrança, quer seja contribuição, ou quer seja tributo, imposto, sobre o consumo. E aqui em Mato Grosso afeta porque nós temos o FETAB. Sim. Né? Então, são as três formas mais contundentes que a reforma afeta Mato Grosso. Ao invés de cobrar onde é produzido o bem ou o serviço, vai cobrar onde ele é consumido. Não tem mais possibilidade de ter incentivos fiscais a partir de 2033 e o FETAB vai deixar de existir, né, a partir de 2027. E afeta. O FETAB gera para o governo estadual 3 bilhões e meio por ano. 3 bilhões e meio. O governo arrecada, somando tudo, algo em torno de 35 bilhões. Então o FETAB é algo em torno de 10% apenas da arrecadação do Estado. Incentivos fiscais. A guerra fiscal, ela produz, às vezes, mais lucro para empresas, mas atrai, e é questionável se isso reflete bem para a sociedade. Eu vou dar um exemplo muito claro e inquestionável. Nos últimos 30 anos, o estado que mais deu incentivos fiscais no Brasil foram Rio de Janeiro e Goiás. 30 anos depois, ou 20 anos depois, vamos pegar o Goiás, 20, 25 anos depois, que começou um agressivo programa para atrair empresas e atraiu, o estado de Goiás está quebrado. O estado de Goiás está em recuperação judicial. Teve que renegociar a sua dívida com o governo federal porque não conseguiu mais pagar os bancos, não conseguiu mais pagar e estava atrasando salários. O Rio de Janeiro, que é a segunda ou a terceira maior economia do Brasil, deu tanto incentivo fiscal que também está quebrado. São dois estados que estão em recuperação judicial. E perdeu população, Rio de Janeiro. E perdeu população. Quer dizer, então, há de se questionar, esses incentivos fiscais foram tão interessantes assim. Aqui em Mato Grosso, vamos pegar o caso, Mato Grosso recolheu em 2022, 20 bilhões de ICMS. Mas eu fui ver, Neto, o balanço publicado aí pela Secretaria de Fazenda, os incentivos fiscais que Mato Grosso deixou de receber de ICMS, eu estou falando dados do balanço do Estado, não é nenhuma criação, não. Foram 11,9 bilhões de reais. Então, nós arrecadamos 20 bilhões de ICMS e deixamos de recolher, por conta dos programas de incentivos fiscais, só no ICMS, quase 11 bilhões, 60%, 59,89% em relação ao ICMS. Parece ser muito incentivo fiscal para uma arrecadação apenas de 20 bilhões ano. No longo prazo, por que isso não afeta? Porque hoje, por que o governador de Mato Grosso é quase obrigado, o governo é quase obrigado a dar incentivo fiscal? Porque se ele não der, Mato Grosso dá, Rondônia dá, Tocantins dá, Goiás dá, e aí fica a guerra fiscal. A guerra fiscal. Com a nova reforma, ninguém vai poder dar. Então vai igualar. Mato Grosso não vai ter incentivo fiscal, mas Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Tocantins também não poderão. Então, entendo que e vai facilitar a vida da empresa, vai facilitar a vida do mundo econômico, que é o que faz girar a economia efetivamente. E no médio, todos os estudos que eu vejo, com essa facilitação, com um cenário econômico mais facilitado, há uma expectativa de que o Brasil vai crescer nos próximos 4 ou 5 anos. Se a economia cresce, o PIB cresce, naturalmente arrecada mais impostos. Milani, Carlos Augusto Carmona, meu venerável, nosso colega da Junteto, mandando um abraço para nós dois aqui, né? Tá sintonizado aí. Um grande abraço para ele. Saudades da turma da Unic. Pois é, dos velhos tempos da Unic. Nós somos colega também, né, durante o período na Unic. E a Josiliane Fornaza, ela está dizendo o seguinte: se me permite uma opinião, no próximo censo, pense em colocar para fazer o censo os agentes de saúde,
eles conhecem todas as áreas de trabalho. Não é tão simples assim, né? Obrigado pela pergunta. Fizemos sim algumas parcerias com algumas prefeituras. Não foi assim, não são todas as prefeituras que têm a possibilidade, mas aonde foi possível, em alguns municípios fizemos sim. Inclusive aqui em Cuiabá tivemos o apoio sim de alguns agentes de saúde que haviam em algum momento finalizado seus contratos de trabalho, porque tem toda uma questão legal também. O agente público não pode acumular. Então aqueles que eram terceirizados foram, inclusive, até depois contratados. Mas sempre buscamos, e eu acho que é muito oportuna a ideia, acho que isso está, assim, como uma boa prática para que ela seja um procedimento padrão. Isso. Falando aí, misturando as duas questões, né? A questão do censo e a possível reforma, inclusive o Reinaldo. São os dois assuntos. Dois assuntos estão interligados, né? E super debatidos nessas 2 semanas. O Reinaldo está falando para você, queria acreditar nisso, professor, mas com o Lula ele não acredita que tem como ter crescimento. Reforma depende um pouco. Ele não precisa acreditar, ele precisa constatar, né? É só a medida daqui para frente. Daqui a um tempo nós vamos ter os dados disponíveis. Né? O censo, o número que ele traz no censo, com a questão da reforma, vocês têm um bom diagnóstico aí para o futuro da indústria em Mato Grosso, né, Milani? Sim, a indústria em Mato Grosso, temos aí evidenciando uma possibilidade de maior crescimento. Sim. Como eu disse, esse cenário, essa conjuntura populacional, ela converge, né? A dinâmica econômica converge com a dinâmica populacional, dados inclusive da indústria de 21 que já indicam Sim. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul capitaneando o Centro-Oeste no crescimento da indústria. Isso é muito interessante. Olha, esse é assunto que dá para a gente conversar há muito tempo, né? Mas o tempo voa. Os dois assuntos. Os dois assuntos. Não, e cruzando os dois assuntos aqui dá muito tempo, mas o nosso tempo já está... Está limitado. Está limitado, já falamos para 7. Eu queria só acrescentar, por último, a questão por que algumas grandes cidades estão se posicionando contra esse novo IVA, né, que é Sim. chamado IBS. Porque ele junta ICMS e ISS. E as grandes cidades são as que mais arrecadam o ISS. Então elas estão vendo que tudo que ela arrecada que fica para ela, agora vai ser compartilhado com todos. Vamos pegar Cuiabá. No ano passado, em 2022, a soma total de ISS em Mato Grosso foi de 1 bilhão e 800. 1 bilhão e 800. Desse 1 bilhão e 800, Cuiabá sozinha arrecadou 500 milhões. Esses 500 milhões de ISS fica com Cuiabá, no sistema atual. No sistema novo, os 1 bilhão e 800, que provavelmente vai chegar a 2 bilhões, será repartido para os 141 municípios. Aí cada um vai buscar lá conforme a sua população, conforme alguns indicadores que ainda serão aprovados. Cuiabá vai pegar a maior fatia, mas provavelmente não vai ficar com os 500 milhões de ISS. Isso está fazendo com que capitais, grandes cidades, sejam mais resistentes. Tanto é que ontem nós acompanhamos em todos os programas de TV uma campanha, uma publicidade da Frente Nacional de Prefeitos contrário à reforma tributária. Mas é uma contradição, né? Depois de 30, 35 anos, todos nós querendo reforma tributária, agora vem em algumas cidades e algumas pessoas. É que a gente quer que faz com a conta dos outros, nunca é com a da gente. Não mexer no nosso. Não mexe no nosso, né? Laurindo Neto, até amanhã. Forte abraço. Vivaldo, até amanhã. Até amanhã. Prazer em reencontrar, Milene. Um bom dia a todos nós. Milani, foi um prazer. Vamos chamar você mais vezes. É sempre bem-vindo aqui nos nossos microfones. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade. Temos muito mais aí daqui a pouco para divulgar. Prazer em encontrar o professor Vivaldo e todos vocês. Bom dia. Giro Conte.